A Black Lot do Horizonte Park está on, com descontos incríveis de até R$30 mil. Não perca a oportunidade de morar na primeira cidade inteligente do oeste do Pará. Procure um de nossos atendentes e garanta já o seu lote. Black Lot é no Horizonte Park. Daremos agora início à segunda etapa do nosso evento, o painel de especialistas. Após esse momento, o público presente poderá fazer perguntas. Gostaria agora de chamar a nossa anfitriã do evento, que mediará esse bate-papo. Eliane Machado é santarena, empreendedora. Iniciou sua carreira como corretora de imóveis, é formada em contabilidade e direito, com especialização em cidades inteligentes. Ela se destaca na construção civil e mercado imobiliário. Fundadora da Estrutura Imóveis, criou a CEO Empreendimentos, construtora responsável pelo Manhattan Residence e Riviera Special Home. E agora está construindo o seu projeto mais inovador, a primeira cidade inteligente do oeste do Pará, o Horizonte Park. Recebam com uma salva de palmas Eliane Machado. Opa. Boa noite a todos. É um enorme prazer recebê-los aqui no segundo encontro de cidades inteligentes. Estou muito feliz com a presença do prefeito Nélio e o futuro prefeito Zé Maria Tapajós, que mostrou que valoriza o nosso projeto, o conceito de cidades inteligentes. E também trouxemos um time de especialistas para conversar e falar um pouco sobre cidades inteligentes. Principalmente a nossa âncora, que é ela, uma mulher inspiradora, uma mulher que está à frente do seu tempo quando se trata de cidades inteligentes. Suzana Macchione. Parabéns, Suzana, foi espetacular a sua apresentação. Eu conheci a Suzana há muitos anos e ela é minha inspiração. E, graças a ela, eu trouxe o projeto Horizonte Park, a primeira cidade inteligente do oeste do Pará. É fantástico o projeto, realmente aconteceu. Não é assim, não é uma ilusão, é um real. E isso é fundamental para a nossa região. Quando eu viajava muito, eu via projetos iniciando e depois você voltava, estava tudo concretizado. E em Santarém, demorou anos para isso acontecer. Quando eu entrei na construção civil, nós começamos a lançar e realmente o prédio saiu do papel e estamos morando, estamos vivenciando novos projetos com a evolução da edificação vertical em Santarém e agora com projetos inovadores no horizontal, que é o Horizonte Park. Bem, para enriquecer mais o nosso evento, vamos chamar aqui também o nosso time de especialistas, começando com o Rubson Chaves, especialista em tecnologia. Professor Reginaldo Abreu, especialista em planejamento urbano. O nosso prefeito Nélio Aguiar, trazendo sua visão para o desenvolvimento sustentável de Santarém. Então, vamos começar o painel de especialistas. Parabéns, Rubens, pela sua palestra maravilhosa e a Suzana. Vamos começar com o professor Reginaldo. Eu quero que todos preparem perguntas. Se alguém tiver dúvida, tiver uma nova ideia, queira colocar aqui, por favor, fale com as pessoas que estão na lateral para já fazer suas perguntas, que no final vocês vão participar conosco deste evento. Professor Reginaldo, quais são as projeções de crescimento populacional para Santarém? E como a cidade pode se preparar para isso? Nos últimos 6 anos, nós crescemos
cerca de 17,5% em 6 anos. Então, isso prova que o ambiente da cidade, qualquer pessoa pode perceber que o ambiente mudou, né? A cidade começou a ficar pujante, desenvolvimento econômico, financeiro, cultural, enfim, várias questões contribuíram para que a gente tivesse um crescimento populacional muito rápido. Então, se nós chegarmos a crescer no mesmo, na mesma taxa, nos últimos 3 anos nós crescemos 0,16% ao ano. Antes, 3, 4 anos antes, a gente crescia 0,6%. Então, a gente dobrou a nossa taxa de crescimento anual. Então, o dado que o nosso colega colocou aqui, 306 mil habitantes, né? A projeção feita pelo IBGE 2014 a 2024 agora, Santarém tem cerca de 360 mil habitantes. Para ser preciso, a projeção do IBGE foi de 357 mil habitantes. Então, a gente precisa se preparar para isso. A gente pensou que tinha se preparado, de certa forma. Nós temos um plano diretor, né, prefeito? Nós fizemos 2006, né, foi o primeiro plano diretor de Santarém. 2018 houve pequenas alterações, discussões, e urge que a gente novamente faça com que esse plano diretor seja revisto, né? Nós temos vários acontecimentos na cidade, do ponto de vista da infraestrutura, que alterou consideravelmente o ambiente da cidade. Então, isso precisa ser rediscutido com a comunidade, com a sociedade, né? E, por isso, o ambiente, a partir do que a gente vem notando, de que nós precisamos nos preparar para os eventos extremos das mudanças climáticas, isso vai mexer muito com as pessoas, né? Onde elas estão, em que lugar da cidade ela está, né? Então, os serviços urbanos, a quantidade de habitação que precisa se preparar para receber essas pessoas. Se a gente continuar crescendo dessa forma, nós vamos chegar em 2029 com 540 mil habitantes, quer dizer, mais de 500 mil. Basta que essa taxa continue, né? Então, não existe taxa negativa, né, de crescimento populacional. Então, ela não desce, ela sempre, ou no mínimo, ela estabiliza, não é isso? Então, ou ela sobe sempre um pouquinho mais, ou então ela estabiliza. Então, ela não desce. Então, a gente já sabe que menos do que isso não vai ter. Ótimo. Isso é um dado muito importante, professor, principalmente para o setor imobiliário, para o crescimento econômico da cidade. Já pensou em 2019, 29, né? 2029. Em 29, 540 mil habitantes. Santarém, fora as outras cidades vizinhas que vêm participar, que vêm morar, que vêm investir em Santarém. Sim, nós temos uma região metropolitana formada por Mojuí dos Campos, Belterra e Santarém. Então, nós estamos falando só de Santarém, do município de Santarém. Se a gente considerar a região metropolitana, com o que está acontecendo nesses outros municípios, de certo que nós vamos ter um cenário bem mais complicado para trabalhar, porque as 3 unidades elas vão precisar conversar mais, né, muito mais. Os serviços, do lixo, da questão ambiental, né, da questão do turismo e de toda a infraestrutura urbana. Só para citar como um exemplo, um empresário no corredor aqui da BR, ele foi contactado pelo Mogi dos Campos porque ele precisava pagar alguns impostos, alguma coisa, e foi autuado. E aí ele disse: não, eu estou em Santarém. Não, essa Santarém é Mogi dos Campos. E aí foram pegar no mapa e aí detectaram, ele estava em Santarém realmente. Então, assim, já existe uma conurbação entre esses municípios que a gente não percebe, mas ela de fato está aí e já está começando a cada vez mais preocupar, principalmente também quando se trata em transporte coletivo, transporte entre esses municípios. Certo. Então, hoje, rediscutir esse plano diretor
para que as ações futuras elas precisam ser planejadas e avaliadas e mensuradas pelos 3 municípios. Certo. Quero registrar aqui a presença do Alexandre Chaves, presidente da Associação Comercial de Santarém. Bem, o prefeito Nélio vai ter que se ausentar, então vamos fazer logo as perguntas, né, prefeito? E depois abrir ao público, tá? Para ele já interagir. A primeira pergunta: como você, prefeito Nélio, entende que a tecnologia pode ser utilizada para abordar questões específicas da nossa cidade, como mobilidade urbana, segurança, sustentabilidade e principalmente as queimadas? A gente tem esse grande desafio, Rubens, Filiane, que a gente mora aqui no norte, né? Então, nós estamos olhando o presente, estamos olhando o futuro, mas nós estamos pagando a conta do passado também, né? Porque, assim como, se a gente pegar um ranking de cidades inteligentes, como foi mostrado, Rubens, o sul sai na frente também do norte e do nordeste, né? Então, a desigualdade que foi criada no país lá atrás, na questão de investimentos em infraestrutura, em mobilidade urbana, em saneamento básico, né? Os piores índices de saneamento do país é na região norte, é onde falta água tratada, onde falta esgoto, e isso foi historicamente, né, criado. E a gente está ainda existindo essa desigualdade também nesse momento de cidades inteligentes, da inovação, de tecnologia. Hoje está um pouquinho melhor a internet nossa, melhorou, né? Fizeram aí de Macapá, trouxeram o cabo subaquático e tal, mas a nossa internet aqui era difícil até para você mandar uma mensagem, para baixar um vídeo, um áudio. Então, qualquer projeto com a Santarém conectada, você sempre esbarrava nessas limitações que a gente chama infraestrutura, né? A infraestrutura ela é muito importante, ter uma boa internet, ter energia de qualidade e tudo o que é importante para um desenvolvimento. E aí o que nós temos que ser agora, né, sempre buscar o mesmo espírito da Eliane aqui, entendeu? Mostrar que mesmo no interior da Amazônia, mesmo não sendo uma capital, a gente quer e a gente pode. Primeiro a gente tem que querer, né? E que a gente querendo, a gente também vai poder fazer. Eu recebi Santarém, não tinha uma lâmpada LED de iluminação pública. Hoje, todo o nosso parque de Santarém, 30 mil lâmpadas, inclusive na zona rural do município, todas as lâmpadas de iluminação pública de Santarém é em LED. Né? A prefeitura praticamente não tinha sistemas, a não ser sistemas de cobrar imposto e os sistemas de contabilidade e folha de pagamento da prefeitura. Hoje nós temos um sistema, né, um DOC, né, que aproxima muito, ainda não é completo em todas as áreas da prefeitura, isso, mas o DOC ele é excelente, né, no setor imobiliário, Secretaria de Habitação hoje, você tem um corretor de imóvel, não precisa ir lá na repartição pública. Do próprio escritório você já protocola, já entra, acompanha o seu processo, né, e melhorou muito também para a governança, melhorou muito para a gestão. Então, hoje eu tenho na minha mão aqui um DOC, às vezes tem até o Wi-Fi no avião, hoje às vezes eu estou no avião, eu estou acompanhando, despachando, assinando documentos, né? Na prefeitura, para você ter uma ideia, Eliane, vereador Júnior, complementar, vereador. Chegava um documento para mim, Júnior, e aí eu despachava a secretária de habitação, aí tinha que ter alguém da prefeitura, pegar um carro, se deslocar da prefeitura, levar lá para a secretária de habitação. Ela dava um parecer ao secretário de mobilidade e trânsito. Lá vai aquele documento, e é lá, não sei para onde. Então, olha o que a gente ganhou hoje, porque na hora que eu dou um encaminhamento para qualquer secretário do governo, ou qualquer chefe de núcleo de coordenação, né, instantaneamente já está lá no sistema. Ele já recebe o alerta, e então isso ganha agilidade, traz sustentabilidade, porque a gente tem uma economia incrível de papel. Então, a gente não fica... Eu chegava em casa, aquelas pastas com um monte de papel para assinar. Esses processos aí da regularização fundiária, que vai para a Câmara também, gente,
era uma loucura assim, de papel, era aquele papel, e hoje vem tudo lá no sistema, né? Então foi um grande passo, né, que a gente chama de um DOC, para se aproximar mais da população. Nós tivemos que avançar também na SEMA. Hoje nós temos um modelo que você, igual o imposto de renda, você faz uma autodeclaração. Na gestão escolar também, nas escolas, estamos tendo acesso com um reconhecimento facial. Então, nosso aluno é cadastrado ali, automaticamente, na hora que ele passa ali pela porta da escola, né, já registra a frequência dele, já registra a matrícula, já informa o pai e a mãe que está cadastrado, para o menino, para a criança não mentir, dizer eu fui para a escola e não ir para a escola. Então, você combate a evasão escolar, você melhora o planejamento da merenda escolar, que quem está lá na cozinha lá sabe quantos alunos realmente estão presentes, sabe quantos estão faltando, então não vai fazer comida nem faltando, nem excesso, para evitar estragar, né? Então, você começa a ter gestão, né, que traz muitas melhorias com essa parte da inovação, com essa parte da tecnologia. O Reginaldo sempre contribuiu também no planejamento, e a Suzana falou muito importante para isso, né? A nossa cidade não é uma cidade planejada, e o nosso modelo foi o pior modelo que nós tivemos de crescimento, né, que foi na base da ocupação. Se a gente for procurar quais são e quantos são bairros que nós temos em Santarém planejados, né, nós temos dificuldade de encontrar. Então, a maioria foi ocupação desordenada, né, foram as invasões, todinho, onde as pessoas chegaram primeiro e a infraestrutura ficou de chegar depois, e esse depois virou décadas, virou anos, né. Nós temos também, Eliane, para colocar também como um exemplo aqui, a questão dos ônibus, né, da SMT, né. Hoje nós temos a bilhetagem eletrônica, né. Hoje nós temos todo um controle de reconhecimento facial. Hoje nós temos a gestão, né. Antes a gente via, Reginaldo, nas esquinas ali da Professor Carvalho, Correio Barbosa, né, um agente de trânsito lá, um fiscal da SMT, com uma prancheta na mão, fiscalizando se o ônibus passava no horário, se não passava no horário, como é que estava, se eles estavam cumprindo o itinerário, se não estava. Hoje não, hoje a gente tem um quadro lá dentro uma central de operação, né, dentro da SMT, que tem toda a visão da operação. Eu sei que horas que o ônibus saiu da garagem, se algum usuário reclamar que o ônibus não está passando, você vai lá no sistema e vai enxergar lá, já vai notificar a empresa, ela não tem como dizer que passou, vai estar registrado ali, né? Então, toda a operação, e hoje o próprio usuário, ele tem nas mãos dele que hora vai passar o ônibus na parada dele. Ele já sabe, ele sabe que o ônibus está vindo ali e vai levar 10 minutos para chegar na parada. Ele não precisa, né, ir às cegas, se o ônibus já passou ou ainda vai passar. Ele já sabe ali que, mais ou menos naquele tempo, vai estar passando o ônibus, né? Algumas coisas. Já tem também, estão encaminhados aí ônibus elétricos para Santarém, né? Santarém vai receber 40 ônibus elétricos, né? Uma parceria também com o Ministério das Cidades. Tem alguns projetos, eu sempre me interessei muito nisso, participei de alguns eventos lá em Curitiba também, inclusive nós fomos premiados, né? Recebemos uma premiação nacional no último Smart City que teve em Curitiba, que era um projeto de quintal verde, né, quintal florestal, associado com plantas medicinais, que nós estamos trabalhando com algumas comunidades, né, produzindo plantas medicinais, e junto com a UFOPA, fabricando, transformando essas plantas, né, em medicamentos e colocando à disposição do SUS esse tipo de medicamentos. São projetos assim interessantes. Mas, independente de qualquer uma outra pergunta, a realidade é que nós estamos assim engatinhando. Nós estamos engatinhando, mas é um início de processo que a gente tem que dar passos mais largos aí, né? E assim, não é só Santarém, é praticamente o Pará, né? Nós temos grandes dificuldades e tivemos uma eleição agora, estamos com vários novos prefeitos,
e a gente, enquanto presidente da Federação dos Municípios, a gente vai estar organizando um evento chamado Novos Gestores. A própria Confederação Nacional dos Municípios também tem esse evento de Novos Gestores, e tanto a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, quanto a FAMEP, a gente traz esse tema para despertar a vontade do querer e a decisão do prefeito ou da prefeita, né, querer fazer com que a sua cidade seja uma cidade inteligente, né, para ter conhecimento das soluções, para ter conhecimento de que há no mercado, né, de tecnologias, para você trazer, ter audácia de trazer e implantar nos municípios e mudar essa realidade. Né? É um sonho nosso, a gente quer ser igual uma Florianópolis, a gente quer ser o que está acontecendo hoje nos municípios de Santa Catarina, ali também do Sul, a gente quer também aqui para a Amazônia. Né? A gente quer esse modelo de sustentabilidade, a gente quer a tecnologia nos ajudando a ser mais sustentável, a gente quer a inovação, tudo isso a gente sabe o quanto a gente pode melhorar a vida das pessoas, né? Dando passos mais largos aí no caminho, no rumo de uma Santarém, de uma cidade inteligente. É isso mesmo, prefeito Nélio, parabéns. Eu sou santarena, Santarém tem mais de 300 mil anos, né? E a gente teve vários prefeitos, e o prefeito Nélio foi o primeiro prefeito que tomou a frente dessa tecnologia, procurou a sustentabilidade e fez Santarém uma cidade mais desenvolvida. Parabéns. Eu sempre admiro muito e sempre apostou muito nos empreendedores, porque o prefeito Nélio sempre apoiou o nosso projeto. E é isso que eu coloco. Se Santarém aprovar e valorizar mais projetos, como o Horizonte Parque, o projeto até da Buriti também, que é um bairro planejado, Santarém, com certeza, seria uma cidade mais desenvolvida, com mais progresso e mais organizada também. A gente tem, assim, tem muitos desafios e requer também investimentos e financiamentos. A gente, por exemplo, resíduos sólidos em Santarém, não dá para continuar assim. Né? Cadê a coleta seletiva? Não tem coleta seletiva. Cadê a destinação correta do lixo? Mas tudo isso não é barato. Né? Não é com o IPTU que você vai resolver esse problema. A gente arrecada 500 mil por mês de IPTU, 6 milhões por ano. Só a coleta de lixo cobra do município 2,5 milhões por mês. 2,5 milhões por mês. Aí você aprova na Câmara, vereador Júnior Tapajós, que é uma lei federal, o prefeito só quer cobrar imposto, o prefeito está criando, não sei o quê, está criando a taxa. Ninguém está criando a taxa de lixo. A taxa de lixo foi criada lá atrás, tantos anos atrás, porque é uma prestação de serviço. Não é imposto. Qual é a diferença de taxa para um imposto? É diferente. Taxa é a prestação de serviço. Quando um corretor de imóvel vai lá na SEAB, é cobrado taxa dele. É um serviço que está sendo prestado pelo município, só paga quem está usando. Então, e aí você vê na taxa de lixo praticamente quase ninguém paga, a inadimplência lá em alta. Como é que você vai implantar a coleta seletiva? Como é que você vai fazer uma destinação correta do lixo, né? Como é que você vai tratar o resíduo sólido se não tiver um financiamento? O município não vai ficar subsidiando. Então, é muito importante, né, a participação do cidadão. Eu fico assim, apaixonado por eventos como esses, assim, apaixonado por Santarém, pelos resultados que nós temos, porque, graças a Deus, a gente está dando um grande salto na gestão pública, mas a gente também tem empreendedores em Santarém que acreditam em Santarém, que estão investindo em Santarém, né, e está fazendo com que Santarém tenha esse crescimento todo aí. Não só crescimento populacional, crescimento econômico. Santarém está em franco crescimento, mesmo com pandemia, mesmo com alta de dólar, com não sei o quê, com bolsa de valores, com isso, com aquilo outro. Mas Santarém está pujante a nossa economia. Como você falou que foi nas lojas no comércio, está crescendo. Nós saímos do vermelho do desemprego, né? Hoje nós estamos com saldo positivo de emprego desde 2017 para cá. O setor imobiliário estava travado, nós destravamos. Nós fizemos a lei da desburocratização, né? Porque a gente acredita no setor privado. Né? Ninguém faz nada sozinho. Né? Então, não é só
a gestão pública que transforma uma cidade. Ela é importantíssima, mas juntos é que nós conseguimos transformar nossa cidade. Um projeto como esse, se tiver na cabeça só da Eliane, é meio difícil. Ela tem que estar na cabeça do prefeito, tem que estar na cabeça do vereador, tem que estar na cabeça do cidadão, tem que estar na cabeça do empresário, tem que estar na cabeça do estudante da faculdade, do universitário, tem que estar na cabeça dessa juventude, tem que estar na cabeça de todo mundo, porque se a gente não tiver, né, isso na nossa consciência, né, de saber que isso é importante, de que isso é necessário, de que isso é transformador, de que isso é bom para todos nós, né, senão a gente não consegue, né, abraçar tudo isso e aí fica só no âmbito da Eliane e não é isso que a gente quer, né? A gente quer, já que é uma coisa boa, né, a gente quer para todos, né? Obrigada, prefeito. Quero registrar a presença do vereador Júnior Tapajós, que foi reeleito um dos mais votados de Santarém. Muito obrigada pela presença. Parabéns. Bem, eu gostaria de abrir um pouco, já que o prefeito vai se ausentar. Alguém gostaria de fazer pergunta para o prefeito? Não tem uma pergunta? Tirar dúvida? Alguma ideia? Então, eu agradeço aí o convite de todos vocês. Obrigado. Desculpa eu precisar sair, mas é um prazer estar aqui, né? Parabéns pelo segundo evento, parabéns pela qualidade dos palestrantes. Como eu coloquei aqui, são grandes desafios. Por exemplo, os semáforos de Santarém são ultrapassados, Reginaldo, né? Quando forem implantados ainda, né? Se chover na cidade, o nosso semáforo para de funcionar, e para você ajeitar ele, você tem que levar uma picape, tem que subir numa escada para você fazer a manutenção do semáforo, né? Então, são coisas assim. Claro que não tive tempo para fazer tudo que Santarém precisa, mas o Zé Maria está vindo aí, né? E aí tem que dar continuidade a esse trabalho, né, com essa visão. Aí tem semáforos inteligentes, outras situações, né, necessárias para tornar a nossa cidade. Já começou. Né? Eu tenho certeza que o nosso ranking vai melhorar aí, né, nas próximas avaliações. Parabéns, Eliane. Obrigada. Tem alguém querendo fazer uma pergunta? Por favor. Cadê o microfone, por favor, para a colega? Professor, doutor Nélio, eu, assim, ouvindo uma estatística aí do crescimento populacional de Santarém, em 10 anos crescer 16% e em 2 anos crescer 17%. E assim, a nossa cidade está crescendo bem, né? Eu morei muito tempo fora, por 11 anos, e quando eu voltei eu vi Santarém assim tão diferente, né? Mas a gente vê que ainda falta muita coisa. E quando eu ouço assim falar que a gente ainda está engatinhando no crescimento, com tantas oportunidades das Smart Cities, né? Eu acho que a gente poderia avançar de forma mais acelerada. Assim, está chegando o novo governo, e eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade de estar perto de profissionais tão capacitados que podem, sim, criar um planejamento eficiente para Santarém, onde haja mais mobilidade, onde a saúde possa estar mais integrada à educação, às questões sociais da cidade, que os empreendimentos privados cresçam, mas também os empreendimentos públicos avancem da mesma forma, para que a gente tenha uma cidade eficiente para todas as classes da população santarena. Eu acho que esse é um sonho não só meu, mas de toda a população da cidade, porque quanto mais a gente avançar de forma ordenada, né, acelerada, com todo esse aceleramento que já existe, né, que já está acontecendo, eu acho que Santarém vai ficar melhor, porque se continuar
devagarzinho, diante desse crescimento tão absurdo, a gente pode se perder no caminho. Então, eu acho que a todos aqui eleitos, né, vereadores e o próximo prefeito que vai assumir, e todos que estão investindo na cidade, eu acredito que seria muito importante a gente olhar para tudo isso, né? E, prefeito, eu também tenho gratidão por tudo que o senhor fez pela cidade, porque a gente quer avanço daqui para frente, né? Mas eu também lhe parabenizo por tudo que já tem sido feito. E eu queria pedir só mais um olhar para toda a população de Santarém, né? Que olhe mais para o Igarapé, né, do Urumari. O Igarapé são as águas, né, de Santarém que estão indo embora, estão secando, as fontes sendo aterradas, e aquela área é muito importante para o manancial, para as águas do Tapajós, do Amazonas, e a gente não pode ignorar esse patrimônio cultural reconhecido por lei santarena, que a gente não está dando tanto olhar. Então é isso, eu agradeço. Obrigado pelos seus comentários. Só para colocar aqui, engatinhando nessa questão da inovação da tecnologia, né? Algumas coisas a gente está em passos bem acelerados, né? Pavimentação de ruas, tínhamos 220 quilômetros, hoje nós temos 480. Então, nós fizemos 260 quilômetros de pavimentação asfáltica acima do que toda a história que foi feita em Santarém. Quadra coberta nas escolas, na área urbana tinham 3. Nós estamos com 50 hoje. Fizemos 47 quadras cobertas nas nossas escolas. CEMEI, Centro de Educação Infantil, tinha 1, Paulo Freire. Nós fizemos 35, hoje tem 36. Como eu falando, assim, se eu tivesse recebido uma cidade já bem estruturada, né, teria sido muito mais fácil, né? Mas eu tenho certeza que nesses últimos 8 anos a gente conseguiu dar um grande salto em Santarém. A nossa orla, né, era caindo os pedaços. Hoje tem uma orla, inclusive, includente, tem até ciclofaixa em cima da orla. O ciclista não podia andar em cima da orla. Mas, poxa, como é que eu não posso pegar o vento do Tapajós? Eu gosto de pedalar, eu tenho que pedalar lá no chão. Não, mas tem um pedestre no meio. Sim, mas tu tem a sinalização vermelha, tem um espaço para o ciclista, tem um espaço para o pedestre, isso a gente chama de inclusão. Tem que incluir todo mundo. Já foi observado aqui, a quantidade de ciclofaixas, ciclovias que nós tínhamos em Santarém, né, era bem aquém. Hoje, a Nova Moçara tem ciclovia, né, surgiu uma nova avenida, a Fernando Guilhom, a ciclovia chega aí até o aeroporto. A duplicação da Cuiabá também está contemplando com ciclofaixa, né? Então, a gente aumentou muito a quantidade de ciclofaixa, né, nessas áreas assim. Na questão da saúde, o grande desafio, você pega um crescimento populacional, e Santarém tem a realidade que a maioria usa o SUS, a maioria não usa plano de saúde, a maioria vai para o SUS mesmo, não só de Santarém, mas de toda a região. E aí falta o quê? Hospital. Uma UPA só não dá, tem que ter umas 3. Está no plano de governo Zé Maria construir mais 2. Né? Aí sim, com 3 UPA você consegue ter uma oferta de serviço, né? Você tem que ter... O último hospital que Santarém recebeu foi o Hospital Regional do Baixo Amazonas. Isso foi em 2006. Então, tem 18 anos que a gente não tem nenhuma outra unidade de saúde, né, construída para você aumentar a oferta de serviços, né, para atender a demanda. Quer dizer, a demanda cresceu e vem crescendo a cada ano, mas a estrutura hospitalar instalada e a sua capacidade de atendimento, ela não conseguiu acompanhar, né? É um grande desafio, mais investimentos aí. É isso mesmo, prefeito, muitos desafios. A cidade está crescendo, está desenvolvendo, é uma cidade emergente, que apesar de tudo, ela está crescendo economicamente, as pessoas estão crescendo, porque Santarém é uma cidade jovem, e os jovens querem crescer, são ambiciosos, querem fazer novos negócios, são empreendedores, e isso vai... A economia vai crescendo e os desafios vai aumentando também. Tem mais alguma pergunta, querida? Por favor, doutora Vitória. Boa noite a todos. Eu me chamo Vitória Nicareta, sou advogada, especialista em regularização de imóveis, prefeito, por isso que eu conheço bem o sistema que o senhor mencionou. Eliane, eu acredito que hoje nós temos uma grande oportunidade de aproveitar, né, a quantidade de pessoas que estão presentes
para que a partir daqui a gente possa reunir algumas sugestões que pudesse contribuir para que a comunidade pudesse também se engajar e se comprometer com essa Santarém que nós queremos, que nós sonhamos. Por que eu falo isto? Sobretudo no período eleitoral, as pessoas cobram muito e sempre jogam para o poder público a responsabilidade de muitas questões que podem ser realizadas por nós, como cidadãos, cuidar da frente da nossa casa, cuidar da limpeza ali da circunvizinhança. Se você tem um pet, vai passear, recolher o serviço ali que ele faz, né? Quantas vezes eu cobro isso ali na Anísio Chaves, que é onde eu resido, e as respostas são as mais diversas e, sobretudo, é um local público e, por ser público, em tese se pode tudo, né? Se joga lixo, suja. Então, eu gostaria de sugerir que, ao final deste evento, ao sair, nós podemos deixar algumas sugestões de como a comunidade possa se engajar cada vez mais e participar de projetos como este e visando que Santarém se torne essa cidade limpa, essa cidade que nós tanto queremos e que pouco fazemos, né? Então, a gente pode colher essas sugestões para, em outro momento, a gente, de repente, realizar um evento já para colocá-las em prática. Certo. Esta é a minha sugestão. Ótima ideia. Podemos, sim, registrar algumas sugestões que eu posso passar. Pode encaminhar para mim. Para o prefeito Nélio. Inclusive, prefeito, eu já estou estudando, quero, ano que vem, através do vereador que eu colaborei, tenho a honra de dizer que tive à frente pedindo voto todos os dias, que foi o senhor Alberto Portela. Eu vou à Câmara e vou propor um projeto de iniciativa popular para a gente tratar de Santarém com mais carinho, que as pessoas sejam responsáveis pelos lugares onde elas estejam, que não seja jogado lixo em qualquer lugar, se vai passear com seu pet, que faça a limpeza do local. Então, bem, quando acontece isso, Singapura, por exemplo, se você jogar um chiclete no chão, você pega uma multa de R$600, hipoteticamente. Então, se começar a multar, mas o brasileiro não gosta muito disso, né? Eu, pelo menos, eu desconheço, prefeito, se nós temos uma lei nesse sentido. Como até agora nós não tivemos um vereador que propôs esse tipo de lei, nós vamos fazer uma lei com iniciativa popular. E vou contar com o apoio do senhor Alberto Portela, que eu tenho certeza que ele vai trabalhar nesse sentido também lá dentro da Câmara. Muito importante, parabéns, né, pela sua visão, esse é o entendimento. As pessoas acham que quem é responsável pela cidade é só o prefeito. Não, todos nós somos responsáveis pela cidade. A gente quer um trânsito seguro, tá? A gente sinaliza. Mas quem dirige é o cidadão. Se ele bebe, dirige, e atropela e tem excesso de velocidade, ele vai matar ou vai morrer. Então, não sou eu que estou dirigindo lá. Então, eu coloco o sinal. Se ele não respeita o sinal, avança o sinal e causa um acidente, e atropela um ciclista, uma coisa, se ele não respeita a sinalização da ciclofaixa e vai lá e mata um ciclista. Então, tudo passa pelo cidadão, uma cidade mais limpa, queimada. Tem gente que queima, não dá uma fiscalização combater, né, vários focos de queimadas, de incêndio, ainda mais quando vai para uma zona rural, né, mais difícil ainda. Então, tudo passa pela conscientização, né, da educação ambiental, tudo passa por educação do próprio cidadão, né. Enquanto o cidadão achar que a cidade não é dele, né, ele tem que se apropriar, né? Santarém é minha, Santarém é minha cidade, essa rua que eu moro é minha, essa rua não é aí pega às vezes, né, não tira nem um capim da frente da casa dele, pega o lixo, joga lá, aí vem um rato, coloca o lixo fora da hora da coleta, aí vem um cachorro, rasga o saco do lixo, espalha o lixo ali tudinho. Então, são coisas que muitas das vezes só funcionam realmente com multas, né? E aí é um bom momento, Júnior, assim,
começo de mandato, né? E é um bom momento para esse tipo de leis mais polêmicas, mais impopulares, mas são necessárias. É isso mesmo. Iniciativa popular, que são necessárias. E o papel da Câmara, né, ele é muito importante. A gente precisa revisar o plano diretor, precisa revisar a lei de ocupação de solo, de uso e ocupação de solo. A gente precisa fazer várias revisões com apoio da engenharia, com apoio de engenheiros, com uma nova visão, porque nós temos leis aqui que foram construídas, foram debatidas 15 anos, 20 anos atrás. E nós estamos vivendo uma outra realidade, né? As coisas hoje estão acontecendo de forma muito rápidas. Isso, né? aceleradas. Como formas aceleradas ali. E isso também tem na questão da gestão pública, porque a iniciativa privada ela é muito mais rápida. Né? As coisas acontecem de forma muito mais rápida. Já na gestão pública, né, é um PPA de 4 anos, uma lei de diretriz orçamentária, tem que estar no orçamento, um processo de licitação de uma concorrência pública que leva 90 dias, 120 dias, se não houver impugnação. Então, tudo é muito mais lento, né, na questão da gestão pública. Mas, gente, foi um prazer estar aqui, não quero tomar o espaço agora, vocês têm que perguntar, para a Suzana, que ela que é isso nossa mesmo, experta, vamos. para o Reginaldo, para o Rubens aqui, o Rubens. Então, prefeito, muito obrigada pela sua participação, viu? Agradeço. Enriqueceu muito o nosso evento, porque são, apesar do empresário, do gestor da área privada querer crescer com que ele faz acontecer, sem o gestor público, sim, a gente também não pode desenvolver e crescer e fazer as cidades inteligentes, né? Estamos juntos, conte sempre comigo. Vou estar como ex-prefeito aí, não sei o que é que Deus tem aí pela frente para mim, mas onde eu estiver, como cidadão santareno, sabe que o povo de Santarém, vocês e a nossa cidade de Santarém pode sempre contar comigo. Obrigado. Muito obrigada. Aplausos, prefeito. Obrigada, prefeito, por participar, viu? Muito obrigada. Bem, gente, nós vamos continuar pelo horário, né? Mas vamos continuar com a Suzana. Suzana, quais as vantagens de uma cidade inteligente? Vamos lá. Sem dúvida, melhorar a qualidade de vida das pessoas, impactar no dia a dia. Eu sempre digo que não é algo muito abstrato, muito longe da realidade. As pessoas às vezes acham que é uma infraestrutura de alta qualidade, que community management, com serviços desse tipo são difíceis a ser normais. Não, na realidade isso tudo é possível. Começa com a infraestrutura, com a divulgação da tecnologia e com a participação das pessoas. A gente estava falando disso alguns minutos atrás. Quando as pessoas começam a pertencer à cidade, a viver a cidade e ser donas de cada pedacinho e conseguem gerar inclusão social, que gera segurança, que gera empoderamento, de novo, essas smart cities. Certo. Então, a nossa ideia de cidade inteligente é justamente ter as pessoas como centro. Então, assim, qual é a função do gerente de comunidade dentro da cidade inteligente, que é o gerente de comunidade, ou community manager, ou gestor social? Para nós é um time de pessoas que conseguimos bancar devido ao fato que os projetos são grandes, portanto, conseguimos diluir o custo. E é um time que acompanha a chegada dos moradores. Eu digo direitos e deveres, às vezes quase uma catequização. Você quer usar todos os benefícios da cidade inteligente? Usa, mas ao mesmo tempo devolva algo. Você tem um cinema gratuito, tem espaços compartilhados, tem um lugar lindo. Você cuide desse lugar como cuida da própria casa. Mantenha as praças limpas, planta flores. A criança precisa ter hortas urbanas, precisa começar a entender que um parque é um pedacinho de casa. Portanto, um time que se junta aos moradores para criar uma associação de moradores, para as pessoas começarem a resolver problemas. Às vezes as pessoas gritam, tem um problema, falta energia, ponto. Não, precisamos nos juntar, ir na concessionária, reclamar, pedir, explicar o que aconteceu e às vezes simplesmente ajudar e fazer
a dica sempre é a mesma com nossos time de community management, ou seja, no lugar de reclamar, vamos fazer. Certo. A Suzana, ela é muito aberta, né, Suzana? E eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para a Suzana Martioli. Ótimo. Por favor. Pega aqui, Tiago, por favor. Tudo bem, Suzana? Boa noite. Uma pergunta que eu fiquei com dúvida, né? Você que tem uma expertise em geografias muito diferentes entre si, e duas que na minha cabeça tinham mais similaridades do que você trouxe, né? Era, por exemplo, o Brasil com a Índia. São dois países emergentes, né? Países em desenvolvimento. Além do ponto que você mencionou sobre o tamanho dos empreendimentos, existem diferenças qualitativas entre, tanto do ponto de vista do consumidor do seu produto, quanto do morador depois que esse produto vira uma casa, comparando Brasil e Índia? É verdade, você pensa, do outro lado do mundo, são culturas diferentes, todos diferentes, mas é muito parecido. Aquele que muda nos projetos, logicamente, é a arquitetura, sei lá, a área esportiva, lá é o cricket, aqui o futebol, mas os espaços compartilhados todos querem. A preocupação das famílias é essa criança vai aonde no dia, no lugar de ser jogados na rua, ter lugares como bibliotecas, como cinema, lugares de cultura e de esporte. Portanto, para incrível que pareça, a gente agora falou de Índia e de Brasil, mas pode juntar a Itália, é a mesma coisa. Os projetos são muito parecidos em termos de... Ótimo. O Rubens Chaves, o que precisa ser feito para que os cidadãos estejam mais envolvidos nas inovações e nas melhorias da cidade? Como é seu nome? A Vitória já deu ali um caminho, né? A população precisa participar, né? Se eu perguntar aqui, quem quer mudança na cidade de Santarém, levanta a mão. Todos. Quem quer mudar, levanta a mão. Já foi mais difícil, né? Então a gente não quer mudar. A gente não nasce, não acorda dizendo hoje eu vou mudar, eu vou fazer diferente. Não, essa mudança de mindset, de forma de pensar, de atuar, existe obviamente do lado da prefeitura, do lado dos empresários, estarem comunicando isso, estarem trazendo empreendimentos, né? A cidade em si está deixando na mão dos cidadãos os serviços, mas é muito importante que o cidadão ele tenha essa consciência, né? Que ele participe. A Vitória ela trouxe aqui uma grande iniciativa. E eu queria parabenizar, porque essa discussão que está acontecendo aqui, ela é uma discussão de alto nível. Ela é uma discussão que, nesse momento, eu não vejo uma cidade na Amazônia tendo a discussão que está acontecendo nessa noite aqui. Então, vocês aqui são 200 pessoas, mais ou menos. Vocês são os 200 líderes da transformação da cidade de Santarém. Vocês são os 200 que querem morar numa cidade inteligente. Vocês são os 200 que vão chegar em casa, falar para suas famílias e dizer: hoje eu vi um caminho para a cidade de Santarém. Então, assim, a participação popular, né, e a comunicação de como chega isso na cidade é muito importante. Por incrível que pareça, por exemplo, eu sou santareno. Tem muitos anos, eu venho sempre pouco tempo, né? E vou embora. Mas foi a primeira vez que eu vim em Santarém e vi, de fato, o trabalho que foi feito, o trabalho que a cidade hoje tem, a cidade como ela está. É impressionante. E eu não estou puxando saco do político, não estou fazendo nada disso. É uma questão de reconhecimento. E a gente não deve ter vergonhas ou não deve ter preocupações de reconhecer quando o trabalho é bem feito. A gente tem que saber cobrar como cidadão, mas a gente também tem que reconhecer quando o trabalho é bem feito. E é a primeira vez que eu venho na cidade de Santarém e ao chegar eu já me impressionei. Cara, tá aí. A mesma coisa quando você vai entrar num empreendimento, quando você entra pegando aqui o gancho do investimento que está sendo feito, um investimento de milhões para a cidade, gera emprego, que traz uma fachada nova, uma entrada nova num condomínio,
que valoriza ainda mais, que organiza uma grande avenida da cidade, tem que reconhecer. Então, o envolvimento, e vocês aqui, são os 200 líderes de transformação da cidade de Santarém. São os que ficaram aqui 9h30 da noite para saber para onde que essa cidade está indo. Então, parabéns para vocês, né? E a Vitória que já deu o caminho ali da transformação da cidade. E é isso mesmo, Rubson. Se o cidadão não participar, não vai ter também diferença, né? Só é o gestor público, é o prefeito, é a prefeitura. Não. O particular também tem que ser responsável pelos seus atos, para conservar e fazer essa cidade uma cidade inteligente também, trazendo negócios e cuidando da nossa cidade, participando também de associações, participando de eventos como esse que a gente fez o evento, tudo o Horizonte Parque trouxe gratuitamente, mas a população ela não quer participar tanto, veio só 200 pessoas, fizemos para 300, mas veio 200, mas é isso que está faltando no cidadão, participar mais da cidade. Mas eu posso contar uma história rápida? Está no meu tempo, né? Tá. Rapidinho, olha só. Quando eu sempre me confundo com filmes, tá? Mas vocês vão lembrar dessa cena que eu vou falar. Quando aquele rei chega com seus 300 para lutar contra os 5.000 homens de Xerxes. Lembra desse filme? Lembra dessa cena? O Xerxes, que era o Rodrigo Santoro, todas as mulheres vão lembrar aqui do ator do Rodrigo Santoro. Aí ele fala para o outro rei, que eu não lembro o nome dele, me ajuda a lembrar aí. Leônidas. Boa. Ele chega assim: Leônidas, você é louco? Você vai lutar contra os meus 5.000 homens? E aí ele vira, Leônidas olha para os 300, olha para os 5.000 e pergunta: qual é a sua função? Ele disse: eu sou pedreiro. Qual é a sua? Eu sou pintor. Qual é a sua? Eu sou carpinteiro. Ele vira para os 300 e fala: qual é a sua? Eles falam: soldados. Vocês são os 300. Vocês sabem o que vocês querem para a cidade. Como é seu nome? Ou não, a colega ali que sugeriu. O meu nome é Silvânia. Silvânia. Ela é uma dos 300. A Vitória é um dos 300. O Júnior, que está aqui, o vereador, é um dos 300. Quem está aqui hoje, nessa noite, é um dos 300. Então é importante todo mundo saber disso. E ao chegar na cidade, de novo, sou santareno, não estou vindo de fora para dizer nada. Eu só não posso falar, eu só não posso exigir mais de vocês, porque eu ainda não gero nenhum emprego aqui, eu ainda não pago nenhum tributo aqui, porque eu moro em outra cidade. Mas como santareno, eu quero o melhor para essa cidade. É isso mesmo, obrigada. Vamos abrir um pouco. Alguém quer perguntar alguma coisa para o Rubens, por favor? Por favor, gente, meninas, podem me ajudar, que tem perguntas aqui? Por favor? Podem levar lá o microfone para o rapaz, por favor? Boa noite para todo mundo. Aqui vou regular o nível de minha voz. Já peguei frio. Geralmente não sinto frio nessa cidade, mas hoje estou sentindo. Eu cheguei aqui há 4 anos, morava em Santiago do Chile, e lá era pão do dia a dia, as Smart Cities. É uma cidade, Santiago, bem evoluída na infraestrutura. Em Chile? Chile, Santiago. Eu conosco. Muito bem. E uma das coisas que me surpreendeu justamente de Santarém, quando eu cheguei pela primeira vez, é a falta de infraestrutura. E hoje, que eu moro aqui, eu consigo reconhecer que está evoluindo muito rápido, além desses eventos que são bastante bons para a população, independentemente que hoje ainda parece ser que não são valorizados pela população. E aí eu queria falar de um tema. Para falar de Smart Cities, é necessário sim falar de tecnologia, mas eu considero que é mais um tema de cultura, porque se fala muito de sustentabilidade, de convivência. Eu gostei muito da visão que passa a Susana, porque parece ser uma mulher apaixonada pelos humanos, pela vida, pela sociedade. Mas é bem difícil, eu imagino, como juntar 2 classes para morar juntos. Aí você tem que falar de cultura, educação.
eu tenho uma escola de robótica aqui que eu iniciei aqui em Santarém, algo desafiador, porque as pessoas valorizam, mas ainda não fazem o esforço para investir, preferem melhor gastar para o agora em outras coisas. Aí eu queria fazer essa pergunta, como que de fato esse ideal de juntar pessoas de dois mundos tão distintos, por exemplo, se consolida em uma Smart City? E em relação à tecnologia, quando você implementa muita tecnologia e não capacita, eu vejo isso na minha escola de robótica e impressão 3D, a pessoa fica aí como que não liga muito, porque não conhece. Então, falta muito essa parte de educar, de mostrar e envolver a população em eventos que sejam mais da população, porque senão vai ficar só para quem tem poder ou só para quem tem acesso a este tipo de networking. Eu só por acaso fiquei sabendo, mas é necessário justamente, em uma visão mais susanesca, envolver a população mais de escassos recursos. Então, a pergunta é como que, de fato, se materializa esse ideal das cidades Smart City, que tem a ver mais com cultura e em relação à tecnologia, como que se implementa para que a população veja a tecnologia como um amigo, como uma ferramenta e não como um sistema de controle. É isso. Obrigado. Legal. Olha só que interessante. Você veio de fora, né? Eu conheço Santiago. O Chile é um país que, quando as grandes empresas pensam em lançar um produto na América Latina, elas pensam no Chile. Porque o chileno, ele é uma pessoa, ele é um cidadão que ele adota rapidamente as novidades. E a partir do momento que um chileno vem morar no Brasil ou vem morar em Santarém, ele traz essa cultura dele também. E nós aqui, né, como eu falei, somos os líderes da transformação, a gente tem que dar o exemplo. Então, se eu vou empreender, eu tenho que fazer alguma coisa diferente do meu empreendimento. O exemplo aqui, a gente está falando do Horizonte Park. Eu andei pela cidade e eu não vi um empreendimento, eu não vi um empreendimento com a grandeza que esse empreendimento tem. Quando a gente anda pela cidade e vê um empresário fazendo uma fachada diferente, uma loja, um ponto comercial que eu conheço porque, né, morei aqui, eu vi que ali era um espaço perdido, era um espaço que não se aproveitava. Hoje é uma grande loja, deixou bonito aquela quadra. Então é porque alguém tomou essa decisão. Então o exemplo ele tem que vir do prefeito, ele tem que vir do vereador, ele tem que vir do empresário, ele tem que vir do síndico, ele tem que vir de todos nós. Não se lidera de outra forma, não se transforma de outra forma, se não for pelo exemplo. Então, a questão cultural, tem uma frase de uma grande consultoria que diz assim: a partir do momento que você coloca tecnologia na sua empresa, pode ser uma padaria, em 10 anos você será uma empresa de tecnologia. Porque você vai contratar uma pessoa que ela conhece de inteligência artificial, que ela conhece de programação. Ela vai começar a mexer na tua padaria, em 10 anos a tua empresa vai ser uma padaria tecnológica. Então, a partir do momento que a cidade está fazendo essa transformação e está trazendo, tem que aproveitar esse boom que está acontecendo para exatamente acelerar essa transformação. Em 10 anos, Santarém, por que Santarém não pode ser um local escolhido para morar como Cancún? Por que Santarém não pode ser uma área de pesquisa aplicada da bioeconomia, referência mundial? Por que Santarém não pode ser um centro de referência para escrever políticas públicas do agronegócio? E vários porquês. E é na pergunta que a gente cresce, não é no responder. É isso mesmo, Rubens. Eu acho assim, Santarém, como Suzana falou, cidades inteligentes precisam de pessoas inteligentes e com vontade de mudar, de transformar,
né? E é isso que Santarém precisa, por ser uma cidade emergente, de pessoas jovens, são pessoas mais inteligentes e que querem essa transformação. Bem, gente, a gente já está finalizando e eu gostaria de saber do professor Reginaldo um pouquinho sobre o meio ambiente. O que é preciso para que as pessoas entendam a importância de cuidar do meio ambiente e evitar queimadas? Que a gente está vendo que o clima de Santarém está mudando e eu gostaria de saber um pouco como podemos evitar isso. Tá ligado? Bom, primeiramente, a gente está falando da questão cultural, né? Essa questão da queimada tem um problema cultural que a gente tem que mitigar, né? Eu lembro que eu passei 30 e poucos anos da minha vida em Belém e na minha vizinha tinha uma indígena e todo final de tarde ela tocava fogo alguma coisa lá. E eu sentia, lá onde eu estava lendo, estudando, no meu lugar, eu sentia aquela fumaça, toda 4 horas, 4 e pouco da tarde. E, ultimamente, eu fui a Belém e ela morreu. Então, parou a fumaça, parou de queimar. Então, quando a gente fala sobre... eu já sabia que quando eu chegasse lá no meu loft, lá onde eu estudo, lá exatamente onde eu idealizei a casa, onde vem o vento, vem do leste e tal. É uma brisa muito legal, que é perto da Mata da Marinha, lá, e era um lugar belíssimo, mas, assim, muito saudável, mas, naquele momento... Então, a fumaça, para a nossa região, tem a ver um pouco com a cultura, né? Se a gente não usar as universidades para mudar essa mentalidade através de tecnologias que possam estar mostrando que, na hora que eu for revigorar a terra, ou de alguma forma fazer um tratamento, que eu não preciso queimar, que eu possa fazer um manejo florestal, um outro tipo de intervenção tecnológica, então, que facilite até a vida dessas pessoas. Mas isso, como já foi falado aqui, precisa também que as pessoas se engajem, que elas se sintam partícipe de tudo, e que possam estar, a gente chama apropriação do espaço, né? Se sente partícipe de... Então, essa questão ambiental, ela tem muito a ver com a educação ambiental. Eu estava fazendo um estudo sobre educação ambiental, Manaus, eu fiz uma pesquisa, e nós estamos numa cidade que está na Amazônia e tudo, e o problema era esse, quais são as escolas que estão tratando a educação ambiental, como é que os professores estão capacitados ou não para defender esse tema e ensinar, e o que a gente percebeu? No Igarapé, em Manaus, um documento, um artigo, falava que de 9 escolas que estavam na beira do Igarapé, apenas 2 tratavam de educação ambiental. E nós estamos na Amazônia, num lugar, né, que precisa disso. Santarém não é diferente. As escolas, apesar de estar na Constituição Federal, apesar de estar, né, garantido por lei, a gente não vê muito nas escolas, e quem vai transformar isso vão ser os pequenos, porque, como eu falei da nossa indígena, que eu falei ainda há pouco, eu não ia conseguir parar dela fazer fumaça, e nós não vamos parar também de pegar um senhor de 70, 60, sei lá quantos anos, que passou a vida toda queimando, se eu não der uma outra forma de fazer isso, e talvez ele nem aceite, por uma questão até de cultural, porque é cultura. Então, é difícil, não é fácil. O município de Santarém, por exemplo, as últimas fumaças que deu aqui, era de outro município, não era efetivamente da cidade de Santarém, porque o município de Santarém para leste, ele não tem muito município, ele está mais para oeste. Então, o leste é de onde está vindo o vento. Então, esse vento que vem não está trazendo
quase de dentro do município de Santarém, está trazendo de outros municípios. Vamos olhar no mapa, a quantidade de focos de calor estava muito mais fora de Santarém do que dentro do município. Então, se o município de Santarém não conversa com os municípios ao redor e não toma uma ação conjunta, como o prefeito falou aqui sobre a questão dos municípios, né, estarem se unindo para capacitar, enfim. Não tem que fazer que nem os gregos, né? Todo político tinha que ser um filósofo, né? Então, para nós, todo prefeito tinha que ter uma formação mínima que ele pudesse também cobrar da sua gestão, dos seus secretários, né? Ações. E não é só, hoje, a Secretaria da SEMA, que é responsável pelo meio ambiente, a Secretaria de Mobilidade e Trânsito, ela trata a questão ambiental. Então, todas as áreas do conhecimento hoje tratam a questão ambiental. E a fumaça vem de vários lugares, de algum desses elementos que a gente está falando, que influencia negativamente espaços como o da cidade, principalmente, mas que no interior não faz muita, como diz o caboclo, não faz muito enxame, né? Não incomoda demais. Mas só que aqui, onde tem concentrado a cidade, onde as pessoas, a maior quantidade de pessoas está aqui, 70% da população está aqui na cidade, com certeza a gente reclama e é a maior quantidade de pessoas que vai sentir as consequências. Eu queria fazer um comentário sobre essa questão da população na cidade. Foi citado aqui, porque as regiões onde essas fumaças acontecem é onde estão o povo mais pobre. Quando acontece na cidade, Caieiras, as periferias, o periurbano, que é ao redor da cidade. Então, exatamente onde a terra é mais barata, onde as pessoas vão se alocando por falta de oportunidade. E aí, se não tiver um trabalho de educação, das universidades, do próprio poder público, com projetos que possam estar mitigando isso, né? Isso eu estou falando dentro da cidade. Ainda há pouco eu falei sobre essa questão, né, do interior. Mas dentro da cidade, alguma ação que venha a comprometer o ambiente da cidade, ela tem que ser tratada não como uma questão só ambiental, mas a questão educacional e outras questões, educação, pobreza, essa questão de gerar condição de emprego e renda para essas pessoas, para que elas possam estar buscando novas alternativas e não fiquem persistindo naquela mesma, aquela questão cultural de que só tem essa solução. Então, é bom ter condições de dar soluções para que essas pessoas mudem, né, o foco, mudem a maneira de ver o mundo, de maneira de se sentir partícipe. A questão também é o engajamento. Se você não se engaja, você também não compreende. Certo. Alguém quer fazer uma pergunta para o professor Reginaldo? Elite. A Sônia, rapidinho, por favor. Se eu não me engano, Eliane, eu vi umas 2 pessoas mais levantando a mão por ali. Ali, por favor. A gente vai só reduzir um pouco, porque a gente já quer finalizar devido ao horário. Na realidade, não seria uma pergunta. O tema que o rapaz falou aqui foi bem interessante, né? Porque eu creio aqui que puxou a curiosidade de muita gente que está aqui, porque a gente tem vários corretores, né, que estão aqui envolvidos aqui nessa programação. E a pergunta dele foi bem interessante, porque nós estamos falando aqui de cidade inteligente, estamos falando de loteamentos, empreendimentos aqui na cidade, né? E aí eu queria ouvir da Suzana essa resposta, até porque, para a gente poder entender essa junção da sociedade, porque envolve a parte cultural, né, como ele falou, né, envolve essa parte cultural, financeiro, tudo, existe toda essa parte envolvida, né? A gente acabou passando para o Ruberson, mas a gente queria ouvir dela que
essa parte, o que é que ela tem para transmitir sobre isso, em relação a essa questão? Eu sei que o tempo está curto, mas é bem interessante porque a gente sai daqui com ideias renovadas, que essa é a ideia de cada um que está aqui, né? Sair com ideias. Obrigada, eu achei o seu comentário muito interessante. Queria depois fechar respondendo a você, porque é curioso como o intuito é resolver e chegar no resultado. Eu aqui junto dois papéis, um quantitativo e um qualitativo, ou seja, aquele qualitativo é do poder público, aquele quantitativo é meu. O que quero dizer? Na Europa não tem essa segregação, classe A, B, C, D, bairro totalmente separados como é aqui. O conceito melhor, a minha maior inspiração é a Inglaterra. Em Londres, aquele que aqui se chama de Minha Casa Minha Vida é misturado com apartamentos de alto padrão. Tipo, no terceiro andar tem apartamentos de 40 metros quadrados para um público que pode gastar menos e depois tem andares com apartamentos de 500 metros quadrados. Esse é o sucesso do conceito. Indo para vias intermediárias, que levam, como sempre digo, segurança. Eu faço o quê? A parte quantitativa. A minha infraestrutura é de altíssima qualidade, sempre. Depois, ele pode comprar um lote de 150 metros quadrados e ela pode comprar um de 1.000 metros quadrados. Eu posso comprar uma casa de 50 metros e você de 200. Portanto, a quantidade é aquele que muda. A qualidade tem que chegar do poder público. A qualidade é o quê? Os serviços, a escola, a saúde, a cultura, a educação. Portanto, misturando esse trabalho feito a quatro mãos, a 50-50, a gente consegue. E se você pensa, a Europa já funciona assim. Os países mais ricos do mundo, mais desenvolvidos, eu penso no Canadá, na Austrália, no Japão, no norte da Europa, eles chegaram exatamente lá. Ou seja, a diferença é sempre quantitativa e não qualitativa. O sucesso é lá. Eu gostaria de contribuir com ela sobre uma experiência que nós vemos em Belém. Quem conhece Belém, ali perto do Mangueirão, tem um edifício com umas telhas em todos os andares. Você passa na Almirante Barroso, você vê em todas as sacadas, tanto da última sacada até a de baixo, só tem 4 andares, e são telhas, são cobertos, é o único edifício com que a sacada é coberta de telha, tipo um alpendre. Esse projeto é meu e do João Castro Filho, é um arquiteto também que trabalha com essa questão do conforto térmico, e foi uma experiência que nós fizemos. E nós tivemos na época, essa ideia de a gente unir, por uma questão de necessidade, porque era uma cooperativa que estava trabalhando. Essa cooperativa tinha vários tipos de pessoas, em que tinha um padrão que professores da universidade, que ganhavam razoavelmente bem, outras pessoas com classe média e classe média baixa. E aí tinha que contemplar todo mundo nesse mesmo edifício. Nós fizemos apartamento de 1 quarto, de 2 quartos e de 3 quartos. Essas áreas também eram bem diferentes, mas todos no mesmo andar. Então, nós fizemos metade do edifício com 3 tipos, outra metade com 3 tipos também, em todos os andares. É a única experiência, talvez esteja em Belém, não sei, mas desde a década de 2003, 2004, isso. E funcionou muito bem porque havia reuniões, como era uma cooperativa, o gerenciamento, a gestão era da cooperativa, então todo o sistema de síndico era bem democrática, então funcionava muito bem, o poço, tudo foi construído para o edifício. Depois, outras unidades tiveram que ser feitas, mas aí também foram feitos sobrados com 4 metros de largura por, acho que 12, eram cerca de 49 metros quadrados, e sobrados com 3 quartos, com 77, 78 metros quadrados. Também um do lado do outro, colado, está lá, é uma experiência que
alguém tiver a oportunidade e quiser, a gente pode gerenciar para mostrar como essas pessoas vivem, né, e como é que essa interação. É uma interação democrática e que precisa ser também um exercício da democracia. Né? É isso mesmo. Saber o limite de todos e também saber promover... Viver em comunidade, né? Com respeito ao próximo, aí dá certo. A promoção, né? Vamos, porque a gente está finalizando. Por favor, Fabíola, faça a sua pergunta. Meu nome é Bia do Monte, eu trabalho com medicina da habitação e a geobiologia, uma das técnicas, ela cuida dessa questão da relação dos seres humanos com as energias eletromagnéticas do ambiente. A gente sabe, me corrijam se eu estiver errada, que o nosso município ele não tem uma legislação própria para a questão das torres de alta tensão e telefonia. Então, a gente vê torres de telefonia sendo instaladas em quintais. Existem muitas comprovações de artigos científicos e tudo, que a proximidade, principalmente a menos de 100 metros, causam muitas doenças, inclusive câncer, e principalmente em crianças. Então, eu queria saber como é que a Smart City lida com essa questão da proximidade de torres, de telefonia. Quer dizer, são cidades inteligentes, a gente vai precisar de muita conexão. Então, como é que vocês cuidam dessa questão da proteção da saúde em relação às energias eletromagnéticas? Olha, como é seu nome? Bia. Bia. Eu vou te falar aqui, baseado na minha experiência, tá? Eu trabalhei na Telefônica, que é dona da Vivo, como executivo da empresa. Não vou falar como Telefônica, mas estive lá dentro. Trabalhei na Nokia, que produz telefone. Trabalhei na Samsung, que produz telefone. E muito dessas questões, elas eram discutidas assim, havia uma discussão da veracidade, mas havia também questões que não eram tão veracidade essas informações. Então, eu não tenho uma resposta exata para você, porque eu estive do outro lado e eu poderia dizer que nós temos que aprofundar mais essa discussão. Não é uma resposta simples, né? Mas, por ter estado em empresas que são produtoras de transceptores, né, como celulares, ou empresas que instalam redes, né, antenas, eu te diria que existe a legislação, ela deve ser cumprida, e se a cidade não está permitindo, e eu acho difícil, porque é muito rigoroso essa questão da legislação, instalação de antena e tal, mas com relação a doenças causadas por isso, eu confesso para você assim, que no começo do celular, né, eu comecei minha carreira no começo do celular, se falava de muitas coisas e tal, mas é uma coisa a se discutir. Tem comprovação científica ainda disso? Não é uma coisa bem... É uma coisa a se discutir. Mas eu não posso opinar, é uma coisa que é ampla discussão, entendeu? Mas, do outro lado, eu diria para vocês que existe legislação que deve ser cumprida, respeitada, né? Existem cuidados, nós temos um equipamento, por exemplo, que pode explodir, pegar fogo, como qualquer outro equipamento na nossa casa, como uma lavadora, como uma geladeira, como micro-ondas. Então, não é uma resposta fácil, tá? Dizer. Mas assim, tem uma questão de cuidados, por exemplo, uma pessoa que tem uma ponte de safena não vai colocar um celular, porque é um transceptor, ele emite radiofrequência, né? Então, tudo que emite radiofrequência está se conectando com alguma coisa. Então, assim, a gente tem que estar atento, mas como posso te dizer que é uma discussão bastante ampla, mas o importante é seguir a legislação, seguir as normas técnicas, seguir projetos. Né? E a cidade, eu entendo que o princípio ali da cidade inteligente é o planejamento urbano, é o planejamento dessas tecnologias. Então, esse seria a minha resposta aqui para você sobre isso. Tá? Eu queria fazer um comentário rapidíssimo. Eu acho que esse é um papel absolutamente do poder público, por um motivo. Tem que ter regras muito duras, porque se você deixar na mão do construtor, pode acontecer de tudo. Aquele de boa fé fala, não, eu não vou construir aqui um lugar perigoso. Aquele de má fé pensa, é mais barato o terreno, eu vou construir aqui. Portanto, esse é, na minha visão, 100% na decisão do poder público.
Certo. Gente, devido ao horário, nós vamos finalizar esse encontro transformador, que eu considerei de grande valia para todos, né? E quero agradecer muito a presença de vocês, que fizeram toda a diferença. Agradecer a Suzana, mais uma vez, trouxe seu conhecimento e visão inovadora sobre moradias inteligentes, nos inspirando a imaginar cidades mais inclusivas e sustentáveis. Obrigada. Muito obrigada. Demais. Ao Rubinson Chaves, que nos abriu um mundo de possibilidades sobre tecnologia e inovação para nossas cidades. Muito obrigada, Rubinson. Ao professor Reginaldo, por suas valiosas contribuições sobre planejamento urbano e meio ambiente. E ao nosso prefeito, que já saiu, e em nome do Horizonte Parque, agradeço profundamente a cada um de vocês que acreditaram e se envolveram neste momento de construção e inovação. Que este encontro seja o início de novas parcerias, novos projetos e novas soluções para nossas cidades. Diante disso, declaro encerrado o 2º encontro de Cidade Inteligente. Muito obrigada a todos.